Aos nossos irmãos internautas, com muito prazer quero cumprimentar os irmãos internautas, você que sempre nos acompanha pela internet, através do Facebook oficial da ADEF, você também que sempre tem nos acompanhado através da Rede Semear, você que é assinante aqui no canal da Rede Semear da ADEF, que Deus abençoe sua vida, os que nos assistem também pelo nosso canal dentro do site da ADEF e também pelo canal Mel de televisão. Deus abençoe a sua vida de forma especial. Nós iremos estudar hoje o capítulo 12 de Mateus, o versículo de número 22 a seguir. Hoje é a 64ª aula no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus. Queridos, eu vou ler alguns versículos e estarei logo após dando a explicação e também a aplicação, e nós estaremos fazendo assim, e eu vou ver quantos versículos eu consigo aqui hoje ministrar. Teríamos, falando só de um assunto só, até o versículo de número 32, do versículo de número 22 até o 32, portanto, aí cerca de 10 versículos, são muitos versículos para ministrar em tão pouco tempo, mas nós iremos ver aqui quantos nós conseguimos, ou se nós conseguiremos ministrar todos os 10 versículos. Vamos lá, versículo de número 22 de Mateus, capítulo 12. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Meus queridos irmãos, Mateus parece que tirou o capítulo 12 para falar sobre os fariseus. Parece que ele dedica a maior parte, e nós podemos observar que de todos os capítulos, o mais dedicado a denunciar os fariseus é o capítulo de número 12. Do versículo 1 até o versículo de número 25, até o versículo de número 32, que nós acabamos de citar, nós vemos todo esse capítulo sendo dedicado e falado sobre os fariseus. E nós vamos ver a grande importância, e temos visto a grande importância desta denúncia, o porquê Mateus vai denunciar estes homens que se dizem serem servos de Deus, que se dizem estar aptos à palavra de Deus, que se dizem conhecer a palavra de Deus, e que se dizem saberem aplicar a palavra de Deus, e que no fundo não é nada disso, são apenas fariseus. E uma coisa interessante é que Jesus, ele no decorrer do seu ministério, ele não teve nem dó e nem piedade de fariseus. Todas as vezes que nós vemos Jesus falar sobre os fariseus, ou qualquer coisa que os fariseus falavam de Jesus, Jesus replicava com algo forte, com algo poderoso. Nós podemos observar que Jesus é um homem manso, meigo, príncipe da paz, uma pessoa que veio ao mundo para realmente mostrar a paz, trazer paz entre uns e outros. E pouco nós vemos Jesus irado. Jesus não irava com as pessoas, Mas nós vemos aqui Jesus o tempo todo com os fariseus tirar
realmente o cinto para bater nos fariseus. Porque na verdade, queridos, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes quando você para confrontar o fariseu, alguém possa dizer assim: o pastor não tem amor, fulano de tal não tem amor, porque você viu como ele falou pesado, você viu como ele retrucou fortemente, como é que ele, sendo um pastor, ele espanca assim as pessoas? Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma coisa é você cuidar de ovelha, e outra coisa é você lidar com fariseus. Os fariseus têm que apanhar mesmo, e nós sabemos que fariseu, mesmo apanhando, não quer aprender. Então Jesus, nós devemos aprender com ele. Ele não teve em nenhuma das hipóteses dó dos fariseus. Nós não vemos em nenhum lugar Jesus adular os fariseus. Pelo contrário, Jesus sempre, ele taxou muito forte e poderosamente contra os fariseus. Então, é muito importante que nós saibamos que nós não devemos aturar os fariseus. E nós sabemos que os cristãos no nosso tempo de hoje, irmãos, aturam tudo. Você pode aturar muita coisa, mas não ature fariseu. Diga a pessoa que está do seu lado aí, fala assim: olha, você não ature fariseu não. Diga assim: quando o fariseu vier com conversa fiada, você vai quente para cima dele. Aleluias. Porque na verdade, queridos, é preciso que nós saibamos identificar os fariseus. Porque o fariseu, o que o fariseu quer? O fariseu quer atrapalhar. O que o fariseu quer, pastor Theo Daniel? O fariseu quer trazer descredibilidade. O fariseu quer fazer essas coisas. Escute só os versículos que nós lemos. A Bíblia disse que Jesus curou um endemoniado, expulsou o demônio de um endemoniado. O tal era mudo e ao mesmo tempo cego. Imagine só uma pessoa muda, não pode falar, e depois cega. E quem era essa pessoa? Essa pessoa era um cavalo do adversário. O demônio habitava no corpo deste homem, de uma tal forma que ele não enxergava, não via e também era mudo. Ou seja, os demônios colocaram um ponto final na vida daquele homem, dizendo o seguinte: olha, você não vai nem ver e nem vai falar. E se tem uma virtude muito boa em nós, irmãos, é ver e falar. Aleluia. Se eu não falar, eu fico agoniado. Eu quero falar. Quem gosta de falar aqui, diga amém. Olha lá, cuidado. Olha o que você fala. É muito bom falar. Deus nos deu língua para falar, mas falar na hora certa, da forma certa, do jeito certo, para a pessoa certa, na hora certa. É muito importante isso. Então, eu não quero aqui entrar no senso da questão da cura e do milagre, porque senão nós ficaríamos aqui falando só acerca do milagre. Mas eu quero aqui levar em conta o que Mateus está dizendo, que após Jesus curar este homem, expulsar o demônio deste homem, a multidão vibrou. A Bíblia diz que a multidão, no versículo 23, ficou admirada. A multidão aplaudiu, a multidão ficou regozijada por aquele homem ter sido liberto. Então, quando a multidão fica realmente regozijada, aí a multidão pergunta assim: mas esse não é o filho de Davi? Então dá uma cutucada em quem? Nos fariseus. Porque jamais os fariseus iriam dizer que aquele Cristo era o Messias enviado por Deus, vindo da raiz de Jessé, vindo da descendência de Davi. Então a multidão já reconhecia Jesus como vindo da raiz de Davi, já reconhecia Jesus como Messias, vindo realmente das entranhas do rei Davi. Mas os fariseus queriam abafar isso,
E a multidão regozija, e quando você vai ver uma multidão, uma coisa é uma pessoa falar sobre algo, uma coisa é alguém dizer alguma coisa no meio de tantas outras pessoas, uma coisa é você dizer algo solto aí, e isso encoar, e outra coisa é uma multidão. A multidão regozijou, a multidão aplaudiu, a multidão disse: este é o filho de Davi. Não é este o filho de Davi. Então a multidão aclama. Para desesperos dos fariseus, irmãos, como vocês viram anteriormente, ele já estava desesperado. Porque Jesus, no início do capítulo 12, Jesus protege os seus discípulos, porque ele diz que os seus discípulos não deveriam colher. Depois diz que os seus discípulos não deveriam comer. Ou seja, eles já vinham ali, já naquele dia, acompanhando a trajetória de Jesus e trazendo problemas. Mas, quando chega neste ponto, eles já estavam, os fariseus já estavam por aqui, não estavam aguentando mais. Já estava para explodir. Então a multidão aclama Jesus: este é o filho de Davi. Este é o Messias. A multidão se maravilhou. E por a multidão se maravilhar, no versículo de número 24, mas os fariseus, ouvindo isso, quando a multidão, irmãos, aclama Jesus, a multidão admira Jesus, a multidão revela a identidade de Jesus, a multidão diz da onde Jesus veio, eles entram em desespero. Eles agora vai chegar ao topo da sua ignorância e ao topo aonde eles não podiam ir mais. Quando eles ouviram falar isso de Jesus, está escrito no versículo de número 24, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este expulsa o demônio por Beelzebu. Eles foram ao cume. Eles já não tinham mais nada o que falar de Jesus. Eles não tinham mais o que argumentar de Jesus. Agora um homem é curado, o homem é liberto, a multidão aclama, e alguém fica nervoso. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você entender aqui aplicando a palavra. Todas as vezes que Jesus é glorificado no nosso meio, alguém fica com raiva. Todas as vezes que Jesus é aclamado, é exaltado, é glorificado, é bendito, aleluia, alguém vai ficar chateado e zangado, vai querer distorcer as coisas para dizer que não é Jesus, para dizer que não é Ele, para dizer que é outro, aleluia. Mas uma coisa é certa, eu quero dizer para você: aqui tem uma igreja, aqui tem um pastor, e aqui tem pastores, aqui tem levitas, aqui tem instrumentistas, aqui tem membros, aqui tem congregados, aqui tem quem ama Jesus, quem ama a obra, aleluia, que clama a Jesus, que verdadeiramente faz aclamar ao nome de Jesus na praça, na rua, na sua casa, no seu trabalho, no comboio, na escola, aleluia. Quando você faz ecoar a sua voz dizendo quem Jesus é, alguém vai ficar nervoso, mas não importa com o nervoso de alguém, aleluia, dê a glória, dê a honra, dê o louvor ao Senhor, aleluia. Pastor, mas eu fico com medo deles brigar comigo. Disse: não fica com medo, deixa que Jesus acerta com eles. Vocês veem que a multidão só aclamou, só admirou, revelou a deidade de Jesus, trouxe ali um pânico, a ponto deles dizerem, falou assim: ah, tudo bem, você sabe por que ele está fazendo isso? Nós vamos revelar para vocês o porquê. Nós conhecemos a lei, nós conhecemos as escrituras, nós conhecemos de tudo. Ele está fazendo essas coisas por causa
do Beelzebul, do príncipe dos demônios. É por isso que ele expulsa demônios, é por isso que ele cura os enfermos. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, meus irmãos. Haverá sempre alguém que vai querer distorcer as coisas. Vocês, pastores e obreiros, é preciso que nós fiquemos preparados, porque quando as coisas começam a acontecer, as pessoas começam a distorcer as coisas. Até na sua vida, quando as coisas começam a acontecer, as pessoas começam a distorcer. As pessoas vão começar a dizer alguma coisa distorcida para te trazer descrédito. Isso pode acontecer na vida de um pastor, de um obreiro, de uma família, de um empresário, de um microempresário, de um irmão, de alguém que Deus está abençoando. Alguém pode distorcer para tirar o foco de quem é para ir à honra. Mas uma coisa é certa, você está na escola bíblica para aprender, aleluia, que possa dizer o que quiser, aleluia. O homem foi liberto, estava cego, passou a ver, estava mudo, passou a falar. Disse: eu não quero saber, eu quero saber que eu recebi a minha vitória, eu quero saber que eu estava cego, estou enxergando, eu quero saber que eu estava mudo e agora eu estou falando, aleluia. Deixa fariseu falar, deixa fariseu ficar perturbado, aleluia. A honra sempre será para ele, para Deus, para o Senhor Jesus. Ele merece esta honra. Oh, aleluia. Não fique, meu irmão. Quando eu ainda muito novo, com os meus 20 anos de idade, eu tinha uma microempresa e Deus começou a me prosperar. Aí sabe o que aconteceu? Aí alguém disse assim: só pode estar vendendo drogas, porque a única coisa que dá dinheiro é droga. Como é que esse camarada de uma hora para outra já está abençoado assim? Aleluia. Vira sua boca para lá, endemoniado. Quando Deus põe a mão para abençoar alguém, Ele abençoa. Quando Deus quer fazer alguém enxergar, Deus abre a visão. Quando Deus quer fazer alguém falar que está mudo, calado, não consegue abrir a sua boca, aleluia, Deus abre a boca dele e ele começa a falar. Quando Deus quer tirar o demônio que está perturbando a vida de alguém, Ele tira o demônio e te dá a vitória que você precisa, porque Ele é o Deus da sua vida. E quando Ele quer fazer, ninguém jamais poderá impedir. Aleluia. Oh, aleluia. Você compreendeu, meu irmão? Por isso, meu irmão, que a escola bíblica é muito bom. Sabe por quê, Diácono Mário? Porque na verdade você ouve a palavra, guarda a palavra e pratica a palavra. Aí você fica fortalecido. Aí quando você vê fariseu por aí conversando o que não deve conversar, aí você diz: ah, já te conheço. Quando alguém diz: ah, você não vai levantar mais, coitado, fulano de tal está caído, está quebrado, está arrebentado, está destruído, mas não sabe o Deus que você serve, não sabe o Jesus que você prega, não conhece, aleluia, a sua vida de intimidade com Deus, não sabe aonde você se esconde, aleluia, para orar no seu quarto, não conhece o seu momento com Deus, não sabe da sua intimidade com Deus, não sabe o tempo que você passa com Ele, não sabe o tempo que você senta na nave da igreja para sentar, para ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus. Não sabe, mas uma coisa é certa: deixa o fariseu falar. Oh, aleluia. Deixa o fariseu falar, meu irmão. Coloca o teu foco em Jesus, irmão. Coloca o teu foco em Jesus. Coloca o teu foco em Jesus. Não fica olhando para o fariseu, não. Não fica olhando para quem fala mal, não. Não fica olhando para quem não acredita, não. Não fica olhando para quem, aleluia, não acredita.
acredita nos seus projetos, não acredita na sua prosperidade, não acredita na sua bênção, não acredita no seu casamento, não acredita na sua família, diga para esses: olha para lá, fica para lá, porque eu vou avançar. Foi Deus que está me abençoando, e ponto final. Aleluia. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. No versículo 25, a Bíblia diz o seguinte: e Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, Jesus conhece a mente, conhece o coração, conhece tudo, irmão. Jesus conhecendo os seus pensamentos. Aí Jesus vai dar uma lição, irmãos, que é uma coisa fenomenal aqui. E eu quero que você preste atenção, porque isso é mais forte do que a força. É preciso que todo cristão aprenda isso. Nós estamos aprendendo no Evangelho de Mateus conforme Jesus fazia. Aprenda isso, olha o que Jesus vai dizer. Quando Jesus vendo o pensamento, vendo o coração deles, olha o que Jesus vai dizer: todo reino dividido, escuta, olhe para cá, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, não prospera. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Escuta, olhe para cá. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus vai dar uma lição de moral deles agora. Jesus vai tirar o cinto, vai tirar o lenço, e vai dizer o seguinte: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês estão dizendo que eu expulso o demônio pelo príncipe dos demônios. Vocês são sabichões e conhecem muito de Bíblia, conhecem muito de lei. Vocês conhecem muito da Torá, sabem de quais salteadas as vírgulas e os pontos, porque eles conheciam pontos e vírgulas. Jesus vai dizer o seguinte: olha, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês são tão sábios. Uma casa dividida, ela consegue subsistir? Jesus faz outra pergunta dizendo o seguinte: um reino dividido, ele consegue subsistir? Qual é o reino que se divide, que ele vai subsistir? Jesus disse: qual é a casa que se divide, que ela vai conseguir subsistir? Deixa eu dizer para você, meu irmão, e aplicar aqui. O que Jesus está dizendo é o seguinte, irmãos. Ele diz o seguinte: olha, se eu estivesse expulsando o demônio pelos próprios demônios, como é que pode um demônio expulsar outro demônio? Então está dividido. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, vocês são tão ignorantes que vocês não sabem que o reino de Satanás, o reino dos demônios, são organizados. Eles não lutam contra si. Eles estão unidos em um só propósito. Eles estão unidos. E se eles não se unissem, entre eles mesmos se dividissem, se demônio expulsasse demônio, este reino não jamais iria subsistir, iria se acabar. Nós todos sabemos que o reino de Satanás, irmão, dos demônios, existe até hoje. Existe ou não existe? Por que existe? Jesus disse, está explicando aqui, porque eles são unidos em si. E eu vou dizer uma coisa para você aqui, para você entender aqui uma coisa. O reino de Satanás, irmãos, é organizado. E por isso sempre eu digo o seguinte: como que uma casa desorganizada vence um reino organizado? Como que um casal desorganizado vence um reino organizado? Como que uma família desorganizada vence um
reino organizado. Como que uma igreja desorganizada vai vencer um reino organizado? Porque muitas igrejas são atropeladas, irmãos, por causa da desorganização. O reino de Satanás é organizado, está dizendo Jesus. Se a igreja de Cristo for desorganizada, ela não consegue vencer. É reino dividido. Ele está dizendo o seguinte: olha, como que vocês são tão bobos? Se demônio está expulsando demônio, como é que eles vão conseguir subsistir? Meu irmão, aprenda uma coisa. Meus irmãos obreiros, aprendam uma coisa. Uma casa que não está no mesmo pensamento, no mesmo objetivo, ela não consegue vencer. Se o pai puxa para um lado e o filho puxa para o outro, essa casa está dividida. Se a mãe puxa para um lado, a filha puxa para o outro, é casa dividida. Não conseguirá subsistir. Quem está falando isso? Jesus. Não subsiste. Você vai indo, um tempo estoura. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, o reino de Satanás, eles são unidos, eles não vão contra eles mesmos. Agora vai a pergunta: por que crente às vezes vai um contra o outro? Por que crente às vezes vai um contra o outro? Cadê o poder da concordância? Quando você concorda, o projeto é esse, a visão é essa, o objetivo é este. Aí você abraça, você agarra e você fala: eu estou junto, nós iremos morrer junto, nós iremos vencer junto, nós iremos avançar juntos. Oh, aleluia! Quando você une a sua força, meu irmão, quando você está no mesmo pensamento, quando você está na mesma direção, quando você está na mesma visão, quando você está no mesmo objetivo, não tem capeta, não tem inferno, aleluia, não tem fariseu, não tem nada que vai parar você. Aleluia. Jesus disse no versículo 26: e se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Versículo 26 está aí, marca na sua Bíblia. Irmão, se os próprios demônios, eles não lutam contra si, por que tem crente lutando contra crente, irmão? Porque tem igreja lutando contra a igreja. Que reino de Deus é este? Como pode uma pessoa pensar de um jeito? Não, mas eu aprendi assim, eu penso assim, eu quero assim, eu faço desse jeito. Meu irmão, muda a sua mentalidade. É um só pensamento, é um só coração, é uma só alma, é uma só visão, é um só objetivo. Aleluia. Eu costumo dizer o seguinte, irmãos: todas as vezes que nós vamos abrir uma DEF, eu junto um pouco de irmãos que tem, e eu sempre digo, olha, não precisa de ter muita gente. Para abrir um trabalho, uma igreja, não precisa de ser muita gente. Nós abrimos trabalho em Benavente só com um casal que está lá atrás, nosso obreiro Nélio e a nossa irmã Roseli. Só um casal sozinho, abrimos um trabalho. Compramos tudo, colocamos lá. Na DEF de Alhanda do mesmo jeito. Uma família só. Lá no Santo Estevão, só o casal, Onia Silva e a esposa, mais ninguém. Qual é o segredo? O segredo é o seguinte: é a concordância.
Minha véia, oi meu velho. Eu concordo contigo, aí eu também concordo com você. Aí os demônios já dão pinote pro lado de fora. E os dois concordam um com o outro. Mas se um puxa para um lado, outro puxa para o outro, meu irmão, vai parar onde? Eu costumo dizer, irmãos, você sabe por quê? A minha garra, a minha força, aleluia, porque eu consigo vencer as minhas lutas, é porque eu já saio fortalecido dentro da minha casa. Eu e a minha esposa, nós somos um, aleluia. Eu e minha esposa e os meus filhos, nós somos um. Já saímos de casa como um exército poderoso marchando, aleluia. Satanás olha e diz: é bem quem está concordando com o outro. A Bíblia Sagrada diz que tudo que concordarem na terra será concordado no céu. Tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Aleluia. Então Jesus, irmãos, vai dar a lição de moral em fariseu que não conhece o poder da unidade, que acham que são alguma coisa, que está mais cego do que o rapaz que estava endemoniado. Aleluia. Pensou uma pessoa mais cega do que a cegueira? Então Jesus vai dar lição de moral para ele. Jesus vai bater, irmãos, com um lencinho. E aqui Jesus vai falar, escute só, vai abrir uma oportunidade para Jesus dizer qual o pecado que não é perdoado. Jesus vai dizer para eles: vocês foram além dos limites da onde vocês poderiam ir. É forte. Porque tem gente que vai te perturbando, aí perturbando, e vai além do limite que pode ir. Deixa que Jesus acerta. Então, versículo 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, 28. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Jesus vai dizer para eles que expulsa demônio, irmãos, pelo Espírito de Deus, não pelo espírito de Mamon, não pelo espírito do príncipe das trevas. Ele disse: se eu expulso demônio, é porque eu expulso pelo poder do Espírito de Deus na minha vida. E está chegando a vós o reino de Deus, porque eu estou falando sobre o reino de Deus. E Jesus rompe dizendo o seguinte: ou como pode alguém entrar em casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Aí Jesus vai dizer sobre a cura que ele curou o homem expulsando o demônio. Olhe para cá. Ele diz assim o seguinte: olha, que o valente, para ele entrar em uma casa, só se ele conseguir entrar naquela casa e amarrar o valente, se naquela casa tem um valente. Ele está dizendo o seguinte: só é possível um valente ser acorrentado dentro de uma casa se entrar um outro mais valente. Aí eu estou fazendo agora a comparação. Olhe para cá. A
comparação entre ele e Satanás. Ele disse o seguinte: olha, vocês reconheceram bem que aquele homem estava endemoniado. Quem tomou conta daquela casa foi um valente, foi um demônio. Isso vocês acertaram. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês: como que esse valente sairia dessa casa se não chegasse outro mais valente? Jesus está dizendo: o reino não é o mesmo. Aleluia, este reino aí é o reino que chegou é outro. Aleluia, Jesus está dizendo o seguinte: esta casa tinha um valente, mas chegou o mais valente. Quem é o mais valente? É Jesus de Nazaré, que é mais valente. Ele chegou, maniatou o valente, acorrentou o valente e disse para o valente: sai desses olhos, sai dessa língua, desata agora esta língua, estes olhos, desapareça, porque chegou alguém mais valente. Aleluia. Jesus vai dizer que ele é mais valente. Jesus vai dizer para aqueles que para aquele homem ser liberto tinha que chegar um reino diferente. Não o mesmo reino para combater o mesmo reino. Como que um rei com o seu reino, ele vai dividir o reino e vai dizer assim: olha, o reino do lado direito, que pertence ao meu reino do meu lado direito, e o meu reino que pertence do lado direito, vocês vão confrontar entre si e vão ver quem é que vai ficar vencedor. Como que vai acontecer isso? Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, este reino aí é valente, mas chegou um outro mais valente. Ele está perguntando: como é que chega um valente numa casa? Como é que vai chegar um valente numa casa? Tem um valente lá dentro e ele não amarrar o valente. Aleluia. Jesus está dizendo o seguinte: chegou na vida deste homem o mais valente. O valente que estava na vida dele foi acorrentado, foi amarrado e foi colocado para fora, na prisão. Aleluia. E quem tomou posse dessa casa agora foi o mais valente. Aleluia. O menos valente não está mais aí no corpo dele, não. Por isso agora ele está vendo, por isso ele está falando, por isso ele está sadio, por isso que ele está saltando, por isso que a multidão está feliz. Agora vocês não estão felizes, porque este homem recebeu um novo reino. Oh, aleluia. Aleluia. Compreende, meu irmão? Ao mesmo tempo que nós estamos falando do reino organizado de Satanás, que não briga contra si, que não luta contra si, e que são organizados, são unidos para os seus objetivos, o reino dos céus é muito mais organizado e muito mais preparado. Aleluia. Que quando ele chega em uma casa que tem um valente comandando, e esse valente é do inferno, chega Jesus e diz para aquele valente: coloca de joelho, põe a mão para trás, eu te acorrento pé, acorrento mão, e eu te lanço agora no abismo, porque eu agora quem tomo posse dessa casa. Aleluia. E uma coisa eu vou falar para você que você ainda não entendeu: quem chegou na sua casa foi Jesus. O valente lá já foi acorrentado, já foi lançado no abismo. Quem comanda a sua casa, o seu casamento, a sua família, o seu lar é Jesus. Você vive num novo reino. Aleluia. Então Jesus vai, versículo 29. Ou como pode alguém entrar numa casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Foi o que Jesus fez. Jesus chegou no corpo daquele homem, porque o corpo é uma casa, e para roubar o bem do valente,
que estava naquele corpo, qual era o bem dele? A cegueira e a mudez. Ele diz: como é que chega um valente numa casa, se primeiro ele não acorrentar o valente e depois roubar os seus bens? Aí Jesus falou assim: e saquear os seus bens, que tem que saquear. Aleluia. Aí Jesus chegou na casa, no corpo daquele homem, acorrentou o valente, ele ficou com medo e saqueou os seus bens, a cegueira. Dá para cá. Daqui, tá mudo? Foi isso? É o seu bem na vida deste homem? É. Dá para cá. Pá. Aleluia. Vai reinar a paz, vai reinar a alegria, vai reinar a vida. Aleluia. Vai reinar o meu reinado agora, neste corpo, nesta vida, nesta casa. A partir de agora, esta casa me pertence. Aleluia. Irmãos, agora está aqui uma grande revelação de toda a Bíblia Sagrada, que eu quero falar para vocês, contido aqui nesses versículos que nós estamos lendo e que eu vou estar encerrando. Jesus, depois de dar explicação, depois de Jesus mostrar para eles quem ele era e quem era o reino de Satanás e como era o reino de Deus, e que aquela casa agora estava limpa, purificada, porque ele fez isso, colocando o valente para fora, o demônio para fora. Agora Jesus vai aplicar uma sentença, irmãos. É aqui que dói. Jesus vai dizer o seguinte: olha, vocês foram acima do limite, até aqui eu tolerei, mas daqui para frente mais eu não tolero mais. Uma coisa, irmãos, eu vou dizer para vocês aqui, escute o que eu vou dizer para vocês. Tem coisa que Deus vai tolerando, porque a misericórdia dele dura, a misericórdia de Deus vai durando. Vocês podem observar que há tempo nós vimos pregando e falando sobre esses fariseus, e Jesus deixando esses fariseus impunes. Vem os fariseus perseguindo, falando mal de Jesus. Vem falando mal, vem perseguindo, vem distorcendo as coisas, vem distorcendo a palavra, vem colocando o povo contra Jesus, vem querendo matar Jesus, e Jesus só calado. Só que agora chegou no topo. Aí Jesus disse: agora não, para lá, acabou o limite. Chega a hora, irmão, que acaba o limite. Saiba de uma coisa, o que eu estou dizendo para você, ministrando, em tudo o Senhor vai dando oportunidade, dando oportunidade, mas chega uma hora que acaba o limite. Conta-se uma história, pastor Santos e Soares, que um obreiro de uma certa igreja se zangou com um pastor e se chateou com o pastor. E o pastor: meu irmão, calma, não é assim, tal. E ele: não, mas isso e aquilo outro, e assim. E o pastor: meu irmão, mas tenha paciência. O dia que você for pastorear a igreja, você vai ver, as coisas não são assim. Aí aquele obreiro, irmão, pegou tirou do bolso, já preparado, tirou a carteira do bolso, a carteirinha de obreiro, e chegou aí. Jogou em cima do pastor. Fica com isso aí. E jogou a carteirinha no pastor e foi-se embora. Disse: nunca mais eu volto aqui. E aquele pastor já tinha tolerado. Agora escute, olhe para cá. Passou-se o tempo. O pastor está naquela mesma igreja. Está lá o pastor. E o pastor está pregando como eu estou pregando aqui. E de repente entra na igreja uma pessoa na cadeira de roda, e umas 3 pessoas ali com aquela pessoa cadavérica, e aí vem aquele cadáver, aquele homem fraco, em cima daquela cadeira de roda, encostou, o pastor terminou de pregar. Quando o pastor terminou de pregar, o pastor levanta a igreja para orar, para encerrar o trabalho. Aí uma pessoa levantou a mão e disse: pastor, eu trouxe esse homem aqui para o senhor orar por ele. O senhor ora por ele.
Aí o pastor disse: sim, eu oro, traz aqui na frente, meu filho, vamos orar, igreja, vamos orar, vamos interceder. Aí trouxe o homem na cadeira de roda, e havia um homem cadavérico, e o pastor: igreja, vamos fazer uma intercessão, vamos interceder por este homem, para Jesus libertá-lo, para Jesus curá-lo. E o pastor ficou chocado com a situação daquele homem, e pede a igreja para levantar as mãos, para fazer um grande clamor. Na hora que o pastor vai abrir a boca para orar, um vaso, um instrumento poderoso, levantou da igreja uma voz aveludada, polida, disse: meu servo, não ore por ele, porque ele blasfemou contra o meu espírito. Este na cadeira é aquele que rasgou a carteira e jogou na sua cara. Quando o pastor olhou para aquele homem que o pastor não conheceu, o pastor começou a chorar e a tremer. Só que não existia mais oportunidade, porque tem coisa que às vezes você fala é do homem, porque tem coisa que às vezes você confronta é o homem, mas tem muita coisa que você não sabe, você está confrontando quem está no homem. E naquele dia Jesus já estava por aqui, e eles disseram: ele expulsa demônio por Beelzebul. Aí Jesus vai dar a sentença e vai dizer o seguinte: olha, até aqui eu tolerei, mas daqui para frente, escuta o que eu quero dizer: todo pecado que é cometido contra o Filho do Homem ser-lhe-á perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não será perdoado. Jesus está dizendo o seguinte: eu estou decretando agora a sentença sobre vocês. Não existe julgamento daqui a 1000 anos, a 2000 anos. Eu faço a sentença agora: condenação para o inferno. Isso é muito forte. Tem muita gente, irmãos. Eu me amarro muito em Davi. E aí tem algumas mensagens ainda para pregar aqui sobre Davi, porque vai nascer vários Davi aqui ainda na igreja, e está pronto para nascer um outro Davi aí. Várias mensagens, e eu não me canso de pregar sobre Davi. Aleluias. Escuta, por isso que eu me amarro muito em Davi, porque Davi, Saul já tinha se desviado de Deus, já tinha desviado, já estava longe de Deus, e Deus ungiu a Davi para ser rei no lugar de Saul. Mas Davi disse o seguinte: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Está em pecado, está realmente em situação, mas ele foi ungido por Deus. Não importa, ele caiu, entrou em dificuldade, em situação, mas quem sou eu para tocar na unção dele? Eu não vou fazer isso não. Aleluia. Muita gente vai falar: vamos matar, vamos fazer isso. Eu disse: não, Senhor, não fale mal dele perto de mim, não toque nele perto de mim. Ah, Davi, você pode matá-lo, você pode jogar, você foi consagrado a rei. Diz: coisa nenhuma, eu vou chegar lá no meu momento certo, na minha hora certa. Quem sou eu para blasfemar contra o meu Deus? Aleluia. Quem Deus ungiu, está ungido. Quem Deus consagrou, está consagrado. Quem Deus abençoou, está abençoado. E ninguém pode tocar. Aleluia. Então Jesus vai sentenciar e dizer: o único pecado que não será perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque dessa vez vocês não falou contra este homem carnal, físico.
Você falou da unção que está em mim. Porque eu não expulso o demônio por Belzebu, não. Eu expulso pelo poder do Espírito de Deus. E vocês não falaram, não foi contra mim. Falou contra a minha unção. Quando o Espírito de Deus que está sobre a minha vida, e falar sobre o Espírito Santo contra o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, disse Jesus, é sentença. Queridos, amados, cuidado, nunca siga os fariseus. Porque o fariseu ele vai errando, até chegar nessa situação. Que coisa difícil é fariseu se consertar, irmãos. Que coisa difícil é fariseu dar o braço a torcer, irmão. Eu sei o que eu estou falando, meu irmão. Que coisa difícil é fariseu se humilhar. Reconhecer. Deus é na vida dele, Deus é na vida dela, e ponto final. Aleluia. Tem pessoas que não querem reconhecer Deus na sua vida, mas vão ter que reconhecer ou ter que engolir a amargura. Segura a unção de Deus na sua vida e não deixa que ninguém toma. Por isso Jesus disse: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Se coloquem de pé. Aleluia.